conseguimos levantar nos 7 dias que eu fiquei como interventor do condomínio. Bom, primeiro, acho que por uma questão uma questão moral, eu vou falar primeiro na Assembleia. Nós fizemos uma Assembleia fora do condomínio, não foi dentro do condomínio, porque a gente tinha certeza que nós não íamos conseguir fazer Assembleia dentro do condomínio. A Assembleia aconteceu, ela foi legítima, foi registrada em cartório, foi tudo certinho. Só que, por incrível que pareça, eu não sei o que aconteceu, alguém, no dia que nós fizemos essa Assembleia, o livro ficou em cima da mesa, alguém, a gente não sabe o motivo, foi lá e colocou o nome de uma pessoa que já tinha morrido na lista. Porque a lista, eu não sei quem assina, qualquer pessoa pode assinar. O que nós achamos estranho é que o computador da Vera, da sala dela, que nós pegamos para fazer a quebra da senha que ela colocou, ela tem 300 procurações hoje, nós contamos. Entre essas procurações, tem uma procuração que ela vem usando justamente da pessoa que estava na nossa lista que morreu. Ela está usando a procuração dessa mesma pessoa. A gente achou estranho uma coisa dessa. Como é que ela foi bater em cima justamente da pessoa que ela tem a procuração que nós temos para mostrar para vocês? Então, tudo foi legítimo. Inclusive, o mais importante que vocês precisam saber é que a decisão que o juiz deu, colocando a Vera de volta no condomínio, ela foi totalmente arbitrária. E o tribunal está entendendo isso. Nós recorremos, fizemos um agravo de instrumento em São Paulo, e o tribunal está entendendo que o juiz agiu, não é que ele agiu errado, ele foi induzido ao erro por eles. Porque, na verdade, o juiz não declarou a nossa Assembleia nula. A Assembleia está valendo. Não era para ela estar lá, era para eu, como interventor, estar lá, mas era por causa da força bruta que ela usa, por tudo que ela faz, ela voltou e está lá, através da força da pressão dela. Mas, na verdade, eles tinham prazo para usar um termo chamado incidente de falsidade. São 10 dias da defesa. Eles perderam o prazo e o juiz também não declarou nossa Assembleia nula. Então a Assembleia está valendo ainda. Então hoje eu ainda sou interventor, embora de direito, mas não de fato, porque não estou lá no condomínio. Então primeiro eu só vou falar o que aconteceu os dias que nós ficamos lá. Nós recebemos sim alguns valores de condomínio. Na verdade, o total que nós recebemos foi R$42 mil. Desses R$42 mil, 25 foram em dinheiro, 9 mil e pouco em cheque, e 8 mil nós tivemos gastos do condomínio, com despesas e mais as custas dos nossos advogados, 2 meses para poder tentar lá. Os R$25 mil, aqui eu vou... É que o doutor não chegou, ele está vindo aqui, então às vezes até achar as coisas vão ficar um pouco difíceis, mas eu vou tentar aqui fazer a coisa um pouco mais rápida. Aqui é o seguinte, ó. Aqui está a relação de todo mundo que pagou o condomínio. Eu não sou bobo nem nada, nem sou trouxa, sou um cara inteligente, graças a Deus, e todo mundo aqui também é. Eu estou no 4º ano de direito, como formalmente advogado, então eu não sou bobo, também eu sei dentro dos meus direitos. Aqui está o nome de todas as pessoas que pagaram o condomínio, todo mundo pagou, está aqui. Nome, apartamento e o valor que pagou. Então, do total que nós arrecadamos, 25 mil já está depositado no fórum, na conta do condomínio, já está depositado no juízo, já está lá. R$9 mil desses 42, eles estão aqui, os cheques. Por que está comigo? Porque o juiz falou, nós conversamos com o juiz, ele falou o seguinte: pega todos os cheques que foram recebidos e inutiliza todos os cheques, depois mostra na reunião. E no dia seguinte ele coloca no processo. Então nós fizemos tudo que o juiz mandou. Tá aqui. Os cheques foram de todo mundo que pagou. Olha como é que a orientação foi para fazer isso em todos os cheques. Ó. Foram todos por nós rasurados, inutilizados, por ordem da justiça. Ó. Todos os cheques foram inutilizados, de todo mundo que pagou. Nenhum cheque que tenha validade, porque nós cortamos todos os cheques, inutilizamos. Todas as pessoas então que pagaram em cheque, amanhã esses cheques todos vão fazer parte do processo do condomínio. Então, na verdade, os cheques e o dinheiro pago estão no processo do condomínio, estão depositados em juízo. Amanhã isso aqui está indo para o processo também. Então, aí já caiu por terra que ela falou que eu roubei o condomínio, roubei os moradores. Eu não fiz isso. Jamais faria na minha vida. Entendeu? Tem um processo no meu nome, eu tenho um processo só um. Porque aconteceu uma coisa lá atrás, eu fui até um pouco envolvido com uma pessoa que trabalhava na diretoria antigamente minha, tinha uma pasta com os documentos lá que a gente pagava as coisas para no final do mês acertar a conta. Essa pessoa foi lá, pegou essa pasta e levou embora. Eu não tive como
pegar as notas que tinha naquela pasta, então eu tive que receber um processo, mas um processo. Se eu tivesse mais coisas, fosse uma pessoa suja, como ela falou que eu era, ela tinha mostrado um monte de coisa minha, não só um. Ela tem mais de 60 queixas-crime, quase 400 processos no fórum, é uma pessoa totalmente, que não posso nem, eu perto dela, eu sou anjo. Perto dela, eu sou anjo. E na verdade, na vez que eu fui síndico, eu jamais, meu pai morou lá dentro 15 anos, nós moramos lá dentro 15 anos, nunca mexi, nunca roubei nada do condomínio. Eu, quando entrei no condomínio, morava numa casa Coab e tinha um carro velho e uma moto. Hoje, eu resido lá no bloco B2, apartamento 7, durante a semana, final de semana eu vou para o Sertãozinho, e eu até hoje, graças a Deus, eu ainda tenho uma casa de Coab, tenho uma moto ano 86 velha Honda e tenho um carro velho também financiado. É a única coisa que eu tenho na minha vida até hoje. Ao contrário de outras pessoas que todo mundo sabe que tem fazenda, tem sítio, um monte de coisa. Bom, isso aí não é o caso. Então é o seguinte, aqui, nós vamos falar do fundo de garantia. Ela disse que no condomínio está tudo em dia, tudo em ordem, está tudo certinho no condomínio. Então eu vou procurar saber, porque eu como interventor é uma obrigação minha de saber. Então nós somos da Caixa Econômica Federal, segundo o Estado, a guia de atendimento da Caixa e o Estado. Hoje o condomínio deve quase R$500 mil em fundo de garantia, em FGTS. Quase R$500 mil em fundo de garantia. Então aqui, depois eu vou deixar, nós só conseguimos fazer 5 jogos, 5 pessoas que vocês vão ter toda essa documentação. Não pode fazer mais porque a gente não tem condição financeira. Sei que o doutor Rodrigo, advogado nosso, também acompanhou esse processo todo. Então está aqui. Uma coisa é o fundo de garantia. Então, o que ela fala que está tudo em dia, tudo em ordem. Mentira, porque vocês, nós também, eu me coloco com vocês, nós devemos hoje 486.223 de FGTS dos funcionários que não foram depositados. Fundo de garantia não está aqui a prova, cabal, não estou mentindo nada para ninguém. Tem um outro órgão que ninguém de vocês iria conseguir chegar nunca, que é o INSS, da Receita Federal. Por quê? Ninguém tem acesso ao INSS. Ninguém. Somente quem tem acesso é o síndico, ou uma pessoa, no caso, eu consegui através da intervenção. Posso só dar uma palavrinha? Tá. Nesse eu vou concordar com você, porque quando a gente recebeu, só para as pessoas conhecerem, porque eu acompanho, vai fazer 3 anos que eu moro no condomínio, eu faço uma planilha porque eu acho um absurdo as cobranças que vêm da gente. Quando ela mandou dizendo que estava consolidada a conta do INSS, consolidação não é quitação, não é pagamento. É tudo que se deve lá, ela fez um novo parcelamento. E as guias que ela xerocou, entregou pra gente, justificando a cobrança que ela ia cobrar, 60 parcelas e depois mais 40 parcelas de tanto, não eram guias de parcelamento, eram guias de folha de pagamento normal do mês, porque a gente tem que atentar aos códigos lá. Então, mais uma vez, ela enganou a gente. Então, nisso eu concordo com ele, tem toda a razão. Bom, eu não sou dono da verdade, mas eu só gostaria de falar a verdade para vocês hoje. Que nem eu falei, não vem aqui para falar mal de ninguém, apenas para mostrar documentos que vocês jamais teriam acesso. Por quê? Porque é só o síndico. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, bom, eu não vou recolher o INSS, porque ninguém vai ter acesso. E não tem mesmo. Pode ir qualquer pessoa, não ser por mandado judicial que tenha acesso ao INSS. O INSS mensal é muito alto, porque são muitos funcionários. Gira em torno de R$30 mil. Aí eu cheguei lá e falei, eu queria saber, pegar o status do INSS do condomínio de Jardim das Pedras. Mas quem é você? Quem é você? Eu sou interventor do Jardim das Pedras. Mas só o síndico que pode ter acesso a uma informação sigilosa. Não, mas a síndica foi destituída, eu sou interventor e eu tenho direito a ter acesso. Eu mostrei a liminar de juízo, então marcaram um dia para mim voltar lá, voltei dei 2 dias e fui atendido. Olha, gente, impressionante. O que nós vimos aqui é uma coisa criminosa. Porque nas prestações de conta que nós temos aqui, desde 2010, ela vem descontando de vocês, cobrando rigorosamente todos os meses, valores altos. Eu vou deixar depois, essa aqui é o extrato que nós conseguimos no INSS. Você pode notar que aqui onde está não consta, são os meses que não vão sendo pagos. Ela pagou raramente algum mês, a maioria não pagou. Ela não vem pagando desde. Bom, aqui tinha do Sodemar, desde
De dezembro de 2009, ela não vem pagando o INSS. Esse extrato está aqui, ó, documento oficial, registrado em cartório, que eu não inventei nada. Então, se você pegar as prestações de contas que ela demonstra, tem aquelas prestações de contas? A gente pega, bom, isso aqui eu vou deixar para depois alguém, 5 pessoas vão ter, pode tirar xerox e depois passar. Aí eu comecei a ver, agora, março de 2013, aí eu olhei aqui, está aqui, ó, março de 2013, ela cobrou, estava achando, ela falou que era aquela coisa. Você buscar. Se não me engano, 28 mil, esses 3 meses eu lembro. 28 mil reais foi cobrado de vocês na movimentação financeira do condomínio no mês de março. Aqui, ó. Março de 2013, não consta pagamento. Fevereiro de 2013, se não me engano, foi R$ 24.500. Fevereiro de 2013, não consta pagamento. Janeiro de 2013, perto de R$ 30 mil, não consta pagamento. Isso vem, ó, desde 2009, ó. 13º de 2009, não consta pagamento. Janeiro de 2010 até setembro também não consta pagamento. Os meses que ela paga assim, se o valor é 30 mil, ela paga 6, 7. Porque se alguém for falar alguma coisa, não, eu paguei, mas o valor correto não pagou. Então só que nessa parte aqui do INSS, o desvio, o não pagamento, eu acredito que passa aí de 600, 700 mil reais. O valor sonegado, cobrado de vocês e não repassado por órgão federal. Tá? Então aqui é uma prova inquestionável do valor cobrado de vocês, que vocês pagam mensalmente. Esse valor não é repassado por INSS. Uma coisa absurda. Aí eu puxei outro extrato para saber quanto que nós devemos de INSS lá na Receita Federal. Vocês vão se assustar. Valor da dívida atual do condomínio Jardim das Pedras. A segunda folha. Isso aqui também é um documento oficial, gente. Vai ficar aqui, ó. Documento oficial da Receita Federal, com firma reconhecida e tudo. Valor do débito do INSS, quase 6 milhões de reais. 5.838.000. Esse aqui é um valor que ainda precisa ser agregado algumas coisas que ainda não foi. Então pode passar, o auditor da Receita Federal diz, pode passar tranquilamente de 6 milhões. Isso é um fato inegável. Entendeu? Então essa aqui é a situação atual que vocês estão sofrendo, infelizmente, um golpe muito sério, que é a cobrança de vocês mensalmente e o não repasse para a Receita Federal. Quase 6 milhões e a maioria dos meses que foram cobrados de vocês, depois eu vou fazer uma comparação aqui, a maioria não consta pagamento, porque ela acha que ela tinha certeza que vocês não teriam acesso a esse documento, mas graças a Deus a gente chegou lá e fez um trabalho e conseguiu ter acesso à documentação. Então está aqui mais uma prova indiscutível do desvio altíssimo que a dona Vera vem praticando dentro do condomínio. Eu gostaria de chamar aqui à frente agora, chegou o nosso doutor José Eduardo, Fontes Patrocínio, que vai nos auxiliar, aquele advogado que sempre esteve com a gente, sempre nos auxiliou, e hoje eu vim também para dar uma palavra para falar com vocês. Doutor José Eduardo, Fontes Patrocínio, um dos nossos advogados. Boa noite, doutor. Gente, boa noite. Eu me prontifiquei a vir, mesmo porque vou só fazer uma parte, vai tomar um tempo de ninguém aqui, são alguns esclarecimentos técnicos, né, que a gente conseguiu fazer diante de algumas coisas, alguns documentos que nós tivemos. Eu vou me sentar, porque eu meio cansado, me pergunta, por favor. Seguinte, eu estou nessa lida aí de levantar documentos, não contra a Vera, não tenho nada absolutamente contra a pessoa dela, mas o que a gente denota na administração é um pouco de desleixo, vamos falar assim, do ponto de vista contábil.
Então eu estou aqui só para relatar isso para vocês, os documentos estão todos aqui. Eu vou colocar isso à disposição para quem quiser levar, analisar. Então a gente só vai conversar aqui agora sobre algumas coisas, alguns detalhes importantíssimos. Eu sei que se aproxima a Assembleia de Prestação de Contas, eu acho que é um dever de todos vocês, não só de vocês, mas de todo mundo do condomínio comparecer, fazer valer essa questão de análise de contas. Isso é muito importante. É extremamente importante vocês terem conhecimento. Eu falo isso porque eu também sou síndico do meu condomínio. Então a gente consegue ter duas realidades distintas, o que eu vivo como síndico e o que essa senhora faz com os senhores. Então eu tenho apartamento no condomínio, eu não estou ganhando nada com isso, é só prestando uma gentileza a essas senhoras que estão aqui, que me conhecem mais de perto, que é a Cidinha, a Leila, a Cidinha, a Belta, a Edna, e também peço aí a paciência de vocês, são alguns minutos aí. É muito documento, então a gente vai falando e depois, se vocês quiserem, vocês vão levar isso. O que a gente nota dos documentos que chegaram para a gente analisar isso faz aí uma semana, 10 dias, foram extraídos do próprio computador do condomínio. Então, o computador do condomínio não foi roubado, eu tenho informação de que o condomínio do Elton tem esses computadores só para poder municiar de documentos de vocês e a gente chegar num consenso aqui. Então vamos começar falando, eu tenho um roteiro aqui, esse aqui, que aqui fala superfaturamento de contas do condomínio, elevadores é o primeiro ponto. Quando a gente fala disso, a gente se espanta. Eu tenho aqui nas minhas mãos, chegou nas minhas mãos, o contrato de prestação de serviços de elevador. O contrato, ele é antigo, porém ele vige até hoje, e os números chegam a R$ 6.500 por mês. Né? Então hoje, a nota fiscal do condomínio, que ele tira para o condomínio, o Gilson, também não tem por que negar de falar nomes aqui. Se eles estivessem aqui, seria até bom para eles poderem contribuir com as informações. Então o senhor Gilson, ele tira a nota de R$ 6.500, que é o valor do contrato. Só que chegou, e também vou trocar de óculos, só um minuto. Eu já me conhece, tem que trocar de óculos. Bom, tá. Ela, a contabilidade, ou ela, eu prefiro dizer que foi ela que controla toda a contabilidade. No mês de janeiro, só de notas de elevador, só as notas de elevador somam 26.652, sendo que o contrato fala em R$ 6.000. Uma única nota foi apresentada na contabilidade 2 vezes. A nota número 181, nota fiscal número 181, eu não sou auditor, mas a nota fiscal número 181 foi apresentada 2 vezes. Ela foi paga 2 vezes. Isso no mês de janeiro. Aí você pega, então eu vou falar, tem uma nota de 6.500 então, que foi contabilizada no dia 10 de janeiro, que é a nota fiscal número 138. No dia 16 de janeiro, foi contabilizado também pela empresa de elevador uma nota fiscal de 13.652, a nota fiscal número 986. E no dia 25 de janeiro, contabilizado novamente uma nota fiscal de 6.500. Se vocês forem notar, não é só pelo valor, mas se vocês forem notar pela nota fiscal, pela numeração da nota, todo mundo aqui é comerciante, já tem ciência do que eu vou falar. Nota fiscal é sequencial. Então, se eu computei uma nota fiscal no dia 10 de janeiro, número 138, no dia 16 de janeiro, eu não poderia ter computado a nota 986. Pior ainda, né? No dia 25 de junho, se eu computei a nota 986 no dia 16 de janeiro, isso é só de elevador, pessoal. Eu não posso computar depois do dia 25 de janeiro uma nota de menor número, ou seja, número 181. Se é nota fiscal eletrônica, não tem como fazer isso. Então, aqui sugere, não vou dizer que é evidente, mas sugere que existe um defeito
existe uma coisa defeituosa. Isso também está aqui. Existe o contrato do Sr. Gilson, existe o livro diário do condomínio, com as notas lançadas, contabilmente, as notas fiscais, né? E as previsões que a senhora síndica faz e essas questões. Eu vou deixar com o Elton, né? São documentos públicos que vocês não é que podem ver, vocês devem ver. Está aqui. Então esse é o ponto elevador. Material de construção, nós detectamos que a questão contábil até fecha. A nota fiscal que ela apresenta é a nota fiscal no valor que está lançado. Só que não houve tempo ainda, nem não chegou nas nossas mãos, não chegaram nas nossas mãos, todas as notas fiscais das empresas de material de construção. São várias. Então aí a gente precisa aprofundar um pouco mais para falar para vocês. Porém, a única coisa que nos espanta é a questão do valor. Né? Mas, então, contabilmente, imagine na cabeça de vocês que, em termos de valor, a contabilidade fecha. Mas, dentro dessa contabilidade, pode, eventualmente, ter alguma nota que a gente não teve acesso e não conseguiu fechar esse material para vocês. Porém, existe a questão do excesso de gasto. Quando a gente fala excesso, e eu pedi para a gente verificar se isso com bastante cautela, se falar alguma coisa, é que, como síndico do meu condomínio, qualquer gasto que você vai ter de reforma de prédio, quando você vai mexer em estrutura de prédio, né, é uma despesa que a gente chama de uma despesa que não está prevista no orçamento, ou às vezes não está prevista no orçamento anual. Vem de um gasto extra, isso tem que ser aprovado em assembleia. Uma coisa que eu não detectei, em nenhum momento, vocês podem levar isso, a confrontar isso com a consciência de vocês, é que não há assembleia votando por essas reformas, por esses gastos. Ou seja, você gastar, em média, R$50 mil de material de construção, reforma ou conservação durante um mês, né? Você necessariamente e obrigatoriamente deveria ter em suas mãos uma assembleia que autorizasse. Não existe. E também não existe previsão no orçamento anual. Isso eu conferi. Mas é coisa para vocês, isso sim, debaterem com mais profundidade na hora que vocês colherem as notas fiscais que não chegaram às minhas mãos nessa prestação de se houver. Vamos deixar essa prestação de contas bastante um tom ainda, se houver. O segundo tópico aqui da nossa conversa é o que a gente chama de pagamento por fora de funcionário. Isso é uma coisa grave, tanto do ponto de vista do síndico, que não pode fazer isso, como do ponto de vista legal. Evidentemente que aqui ninguém pode concordar. Às vezes tem até gente que recebe por fora, mas está perdendo com isso em termos de reflexos, em horas extras, em INSS, etc. Mas no condomínio é muita gente recebendo valores por fora, do funcionário. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem uma senhora que recebe por fora 1.000 como complemento de salário. Eu vou falar o nome dela também. Se ela estiver aqui, ela pode até se defender, por favor. A senhora Edna Martins, eu vou ler o recibo que foi colhido do próprio computador do condomínio. Repito, ninguém inventou esses documentos. Esses documentos foram extraídos da própria administração atual. Administração atual, não, administração da senhora Vera Ferreira. O recebido eu, Edna Martins, portadora do documento X, aqui tem os números, recebido do condomínio Jardim das Pedras a quantia de R$ 1.264,43, referente ao complemento de salário. Eu não tenho, assim, isso é muito sério do ponto de vista, mas a Vera está economizando ao condomínio em termos de INSS, em termos de... Isso é um contrassenso, né, pessoal? Isso vai refletir para vocês lá na frente. Posso fazer uma pergunta?
E quanto? Eu vou abrir a pergunta, só terminar o raciocínio, você pode falar assim, por favor. Quanto que ela Aí estão todos os nomes aqui. Vamos lá. Eu vou falar os nomes de todos. Vocês querem saber o nome e o valor? Por favor. Sim. Então vamos lá. O senhor Cláudio Roberto Ramos, ele recebe R$ 552,36. Quem é esse? O valor por fora, tá, pessoal? Isso não é salário, Roberto. Divina Luiza Reck, R$ 311,70. O senhor Alessandro de Jesus Paladino, R$ 1.000. Alex Freitas de Melo, R$ 1.850. Quem que é esse? A senhora Vanessa M.P. Pereira, R$ 1.241,07. Anota. O senhor Manuel Edmilson da Silva, R$ 500. Edna Martins, R$ 1.264,43. Adjailton José da Silva, R$ 100. Claudio Honor Roberto Camargo, R$ 200. Fabiane dos Santos Garcia, R$ 400. E por fim, a dona Maria Aparecida Toledo, R$ 200. Isso tudo sem contar os recebimentos do mês, do elite, né? Salário. Né? Agora, isso é pagamento por fora, as declarações estão assinadas com data do dia 8 de março de 2013. Então, pagamentos já feitos, já recebidos. Agora eu vou. Aquela senhora pode falar primeiro, só. Doutor, você só pode citar um exemplo de quanto seria o salário formalizado de uma pessoa? Vamos pegar da Edna, por exemplo? Você acha? Quanto seria o salário formalizado? Está aqui na minha frente. Vamos, pode ser. Alessandro. É que eu tenho os olheiros lá no escritório, acho que eu não Tem trouxe. que bater muita gente, né? Pra receber. Tem gente aqui, só continuando. Vamos pegar aqui e vou falar para a senhora, viu? Fora o salário. Isso, além do salário analítico, faz isso. Tá? Além disso, gente, aqui é o seguinte. Esse José Antônio dos Santos, alguém conhece? Aqui não está constando ele na folha de pagamento. É por isso que eu estou perguntando quem é. Tem pessoas que recebem cesta básica que não são funcionários. Então, além dos pagamentos por fora, nós conseguimos detectar ainda superficialmente, sem nada, vai precisar de uma análise mais profunda. Mas eu detectei, por exemplo, que esse pobre não está na folha de pagamento. O senhor Eli Carlos de Souza recebe a cesta básica. O Alex Freitas de Melo também recebe cestas básicas. Eu tenho isso assinado por ele, eu estou inventando. Está assinado. Tá? Então, se vocês forem analisar, aqui nós estamos falando de algumas meras irregularidades. Se vocês forem computar, nossa, mas uma cesta básica é R$ 115. Né? Não representa nada. Mas no montante final, isso tudo vem agregando. São condutas que a gente tem que ponderar como sendo certas ou erradas. Né? Então, não vamos pensar no valor, assim, vamos pensar na retidão, na retidão de conduta. Né? Vamos pensar que foi eu que pago, né? Então, perdão. 2.800 do total, ele recebe. E mais R$ 1.000 por fora. E aí tem o cargo dele? Ele é segurança. Vigia. Vigia. R$ 2.800 por mês? Pessoal, não vamos fazer apologia disso depois do Não, de forma vocês vão ter documentado, vocês podem, assim, levar isso adiante. Acho que divulgar isso no condomínio é mais importante. Além desse salário mais por fora, na semana que eu fiquei lá auxiliando o Elton, o Alessandro ainda recebe R$ 100 por semana referente a combustível. Bom, Combustível. senhores, o que a gente consegue detectar é que a senhora Vera Ferreira,
no mês de janeiro, a Dona Vera, ela tem uma remuneração, que todo mundo sabe, de 12 salários. 12 salários transformados em reais 7 mil e pouco. chega a reais quantia de R$ 8.136. Olha, eu conheço vários condomínios, né? Vários. Eu nunca vi. O sujeito pode. A minha administradora do condomínio, para administrar o condomínio nosso, a administradora que faz tudo, não precisa nem de contador, ela faz tudo, limite de boleto, vigia, cópia de cheque, ela ganha R$ 1.200 por mês. A senhora Vera ganha R$ 8.136, mas não basta. Não basta. No mês de janeiro, de retiradas comprovadas, não sou eu, por exemplo, o livro diário que está falando isso, chegou a um total de 21.455,62. Isso, para ela, como está lançado o livro diário, eu vou ler para vocês a rubrica que está assim: nosso pagamento, Vera de Lourdes Ferreira, e aí vem a discriminação dos valores. No mínimo conflitante com aquilo que está na própria ata do condomínio, que ela deve receber só 8 mil. Mas está dizendo, o livro diário diz que recebe mais. Documento também que cada um pode olhar, se quiser tirar fotografia para levar para casa, estudar, está aqui também. O que mais também gera espanto, ainda falando de folha de pagamento, é que o seu Eli, eu conheci por fotografia, que ele chegou a seguir a minha esposa algumas vezes, acho que para me orientar, para me tirar um pouco do circuito, para não surtir efeito. O senhor Eli, de acordo com a ata que vocês mesmos elaboraram, o senhor Eli, ele é um conselho consultivo do condomínio. Vamos imaginar que o sujeito é um conselho consultivo. O conselho consultivo não recebe salário. Ok? Certo. Mas ele tem a isenção de taxa condominial. Bom, perfeito. Ele também é dono da FS, junto com a Dona Vera. Pela FS, a FS não cobra nada do condomínio para administrar o condomínio, está no contrato dele. Ou seja, ele também não recebe nada, então, pela FS. Ok? Então, ele passa o mês em branco, até agora, sem receber nada. Surpreendentemente, lançado no livro caixa, o senhor Eli parece recebendo R$ 3.000 por mês. Como não tem recibo, não sei, uma retirada, pagamento a terceiro, R$ 3.000. Vamos lá. Se ele não é funcionário do condomínio, se é FS, ele não recebe nada. O que essa retirada está fazendo aqui? Ele presta serviço ao condomínio? Ele é assessor do condomínio? Ele é formado em alguma coisa? Enfim. Até onde eu tenho informação, não, por isso que me surpreendeu nesse lançamento aqui. Mas o mais incrível não é pelo valor, pessoal, é até pela arrogância das pessoas em menosprezar, não a minha inteligência, mas a de todos, não só a minha, todo mundo. Ele aparece recebendo cesta básica, que é só de funcionário do condomínio. Não. Beleza. São R$ 115 por mês. Poxa, o sujeito ganha 3 mil. Né? Está aqui escrito, então a gente não pode ver aqui mesmo. Né? Então essas indignações vão ficando mais sérias, a gente vai aprofundando agora. Virado essa parte, a gente muda então para um outro tópico, que é a questão de, agora sim, venda de apartamento. Eu já falei isso na televisão, que já me chamaram a falar, e vocês podem, eu gostaria muito que ela estivesse aqui para poder só a gente debater, para se defender, porque ninguém vai acusar ninguém de nada. Acho que os documentos falam por si. E nós vamos tratar aqui
de um caso que eu sei, documentalmente, aqui em cima dessa mesa são 3. Senhores, eu vou falar o número do bloco, do apartamento, o nome das pessoas, eu vou contar o que a gente chama de modus operandi. Quando a gente trata, não é criminoso, mas quando a gente trata assim, de analisar uma questão, a gente fala de episódio e de modus operandi. Como é que a coisa acontece? Senão vocês não vão entender. Então, vamos lá. Bloco B8, apartamento 58. Esse apartamento, inicialmente, pertencia ao senhor Giancarlo Cassiano Silveira. Ele teve no escritório, porque eu modifiquei ele para comparecer, para ele contar a história, então eu estou contando a história do próprio vendedor. Ele vendeu esse apartamento para a senhora Vera de Lourdes em 29 de novembro de 2010. Vendeu, está escrito contrato de compra e venda, pelo valor de R$60 mil. Eu vou ler. O preço ajustado é o de R$60 mil, pagos da seguinte forma: R$20 mil pagos ao prometente vendedor em moeda corrente no ato da assinatura do contrato. Então ele recebeu, o Jean recebeu R$20 mil da senhora Vera. E o restante, R$40 mil, pagos diretamente ao condomínio do edifício. Então apartamento, 60 mil, 20 mil a dona Vera pagou para esse senhor, 40 mil entrou para o condomínio por esse Jean supostamente devia ao condomínio. Né? Acho que alguém já sabe onde a história vai dar. Bom, eu conferi os balancetes do condomínio. Nessa data de em novembro de 2010, não tem nenhum lançamento de entrada de 40 mil. Porque o Jean teria que ter, né? A Vera, ao invés de pagar os 60 mil, ela deu 20 mil para o Jean e 20 mil para o caixa, 40 mil para o caixa do condomínio. Os 40 mil do caixa do condomínio não está lançado no balancete. Pode ser um erro contábil. Né? Aí o senhor Jean, que é o vendedor, veio, olha que coisa mais estranha, veio e a Vera comprou, ele veio e otorgou uma procuração para a Vera vender o apartamento. No mesmo episódio, olha o modus operandi. Você quer comprar um apartamento, eu dou uma procuração, você já comprou o apartamento, eu dou uma procuração para você vender ele. Ok? Tá bom. A dona Vera de Lourdes veio, como compradora normal, subestabelece isso, ou seja, eu dei uma procuração para você vender, ele vai lá e esse Jean, que é o passa para uma outra pessoa vender, chama Edinaldo William Miranda. Tentei achar ele, não consegui. Mas enfim, aí vem o seu Edinaldo, que é o suposto vendedor do apartamento, e vende para um tal de João Alves da Silva, casado com a Aparecida Beatriz Soares da Silva. Aí vem e vende o apartamento pelo valor dele. Vou ler aqui. É muito papel, viu, gente? Vocês não reparam, não? Ah, tá. Vende o apartamento, o mesmo apartamento. Esse Edinaldo, que é o suposto interposta pessoa na Vera, por 35 mil. Gente, vocês vão me explicar o seguinte: como é que uma pessoa compra um apartamento por 60 e vende por 35? Quanto tempo depois? No mínimo uns 25 anos depois, desvalorizou. Né? Tá bom. Eu falei em novembro de 2010. Novembro, se o pessoal está prestando atenção lá. Novembro de 2010. Em agosto de 2011 isso aconteceu. Ou seja, eu comprei de mim por 60. Eu dei uma procuração para ele vender. Ele passou para o outro vender, o outro vendeu por 35. Ou vai ser ruim de negócio assim, meio no inferno. Né? Pessoal, todo o modus operandi só se traduz de uma coisa:
foi o que o Jean revelou para a gente. Que ele recebeu os 20 mil reais da minha mãe, né? Ela deu uma declaração para ele quitando as verbas condominiais. Eu posso presumir, não vou afirmar, não vou acusar, mas não tem no balancete. Uma pergunta, você tem essa declaração? Eu tenho no outro caso, eu tenho. Nesse caso, o Jean falou que ela quitou. Não, mas você tem? Devolveu. Porque é o seguinte, aí você já caiu para provar que realmente é uma matéria. Que enquanto ela está provando que ela está assumindo a dívida, ela pode querer parcelar. Agora, se ela tem uma declaração de quitação, o senhor tem até razão. dinheiro tem que entrar. Mas no balancete não consta, né? Então, é por isso que eu estou perguntando. Até aí. Tá. Então não consta nenhum lançamento de 40 mil no balancete nesse sentido. Mas é isso que eu falei, tem que ter o recibo que ela deu para ele quitando. Tá? Mas o recibo que o Jean ficou de me passar, ele não me passou. Porém, no balancete, não precisa nem ter recibo, se eu confirmar no balancete, olha, entrarão 10 pagamentos de 4 mil ou 40 mil. E isso, mas não aí tem nós chegamos, alguma coisa tem que ter. Ele está no registro de imóvel. Tá. Então, se está em registro de imóvel, tinha que ter uma declaração que está quitada. Então é isso que nós não conseguimos ainda verificar. Aí, mas não tem lançado no balancete, que é o mais importante. Para retratar eu entendi, mas você entendeu o pensamento? Poderia ter pegado e falar, vamos começar a pagar mensalmente, mas se ela deu a declaração de quitação, então ela tem que ter entrado. Esse moço aqui, eu vou deixar também esse moço está disposto a prestar depoimento, a ser convidado a falar sobre essa venda, nesse sentido. Né? Então, aqui denota, eu não estou em nenhum momento ninguém está tudo, mas é muito estranho que não esteja constando no balancete. Né? No livro caixa da sua empresa, na conta corrente do seu banco, se o senhor tira um dinheiro, põe um dinheiro, tem que estar registrado. Né? De alguma maneira tem que haver. Né? Enfim, não está. Mas vamos falar mais lá, desde 2009, isso ninguém notou, é porque nas assembleias de prestação de contas, isso nunca foi levantado. A gente não tem tempo para ver na Assembleia. Como é que a pessoa vai ter tempo de analisar uma coisa dessa numa Assembleia de prestação de contas? Sim, mas eu estou dizendo, mas é direito de você estar aqui. Não é porque está, de repente, aprovado nas contas lá de 2011, que não pode ser conversado novamente. Quando é para prestar conta, é lá. Não é. Ela foge. Senhores, um caso até mais vamos adiante. Bloco A4, apartamento 51. Esse tem essas declarações que o senhor quer ver que tem. Por duas vezes declararam. Quem era? A declaração está até assinada. Quem era proprietário desse apartamento era o senhor Tadeu Roberto Pastor. Esse senhor também foi intimado pelo condomínio das Pedras a acertar os débitos do condomínio. E aconteceu o modus operandi, que a gente fala, da mesma maneira. Tá? E essa declaração é essa que está atingida em amarelo. Eu vou ler para os senhores. Eu, na época da compra, quem comprou? Ele otorgou uma procuração para a Vera vender o apartamento. E ela vendeu depois para uma outra pessoa. Então ela vem declarando o seguinte: eu, Vera de Luiz Ferreira, portador da digital, declaro para todos os fins e a quem possa interessar que encontra-se totalmente quitada a dívida referente às taxas condominiais em atraso do apartamento no tal, do bloco tal, no valor de 52 mil reais, desde 30 de 9 de 97 até a presente data. Declaração firmada em 5 de abril de 2011. Não pendendo sobre o imóvel, nenhum problema mais com o condomínio, ficando mesmo liberado para o condomínio pela quitação dos débitos acima. Ela data e assim. Nesse mesmo mês de lançamento, não existe 52 mil reais de entrada de crédito a favor do condomínio. Né? Só uma pergunta. Se 6 anos prescreve aqui, como que vai dar um valor de 52 mil?
Eu não tenho, se eu concordo comigo, eu não tenho essa informação para me passar, mas eu não sei quanto que era o condomínio na época, né? Não sei como é que Mas foi. É, se colocar no processo. Se colocar atualizado. Você coloca atualizado. Desde 97 até a presente data que ela falou, desde 97 até 2011, dariam 13, 14 anos de condomínio. Porque o condomínio ele tem um certo período, eu sabia isso. Ele tem para cobrar o condomínio. Se não cobrar, é extinta essa lei. Mas de repente a pessoa que era vítima, não vou falar vítima do golpe, mas a pessoa que estava devendo, de repente não consultou ninguém para saber, foi envolvida nisso, tem a carta de intimação do condomínio chamando Você ele. entendeu para ver se não tem uma ação de cobrança? Tem uma ação do Tadeu aqui, onde ele confessa todo o modus operandi. Ele fala o seguinte: ao mesmo tempo foi chamado pela administração do condomínio, ele dizendo isso no processo, no juízo. Ao mesmo tempo foi chamado pela administração do condomínio de Jardim das Pedras para que pagasse as parcelas do condomínio há cerca de 15 anos sem pagamento, que até novembro de 2010 chegavam ao valor de 48 mil. E com as custas judiciais informam que ultrapassariam 55 mil. 100%. O acordo foi proposto pelo condomínio. Se o apartamento fosse lhes entregue, agora é ardiloso. Se o apartamento fosse lhes entregue, por conta da dívida do condomínio, 55 mil reais, eles assumiriam os IPTUs atrasados, 10 mil reais. Ressalva-se que o valor do apartamento fornecido pela própria autora, nos dias de hoje, é de 42 mil, ele vem falando umas outras coisas. Aí ele vem falando umas outras coisas, estão aqui. Então ele fala que numa atitude extrema, ele fez o acordo. Esse acordo, doutor, só um pouquinho, esse acordo foi extrajudicial? Não, esse acordo está revelado no processo que está dentro. Então, mas que ele fez com a atual administração é extrajudicial? É extrajudicial. Meu Deus. Aí vem. Não tem. Ele está perguntando se tem uma agência de cobrança aí. Não tem. É a própria administração do condomínio agenciando isso. Mas tem um processo. Tem um processo do Tadeu sofrendo com outro problema no apartamento, onde ele vem e confessa isso. Está aqui. Tem um Processo paralelo? Não. É um outro processo que o Tadeu está sofrendo, por conta de algum detalhe do processo, ele vem e confessa isso ao juiz. Aí, para vocês terem uma ideia, só seguindo adiante, esse Tadeu, ele vende um apartamento para o Mauri. Quem que é o Mauri? É o Mauri Bernardino Pereira. É esposo dela. Não sei, meu pai. É esposo dela. A dona Vera. É o marido dela. Eu sei que é marido porque eu tirei no cartório a declaração de escritura pública de união estável deles, eles são marido e mulher. Então, o contrato de compromisso particular de compra está aqui. Aí, por incrível que pareça, o Amauri também é nomeado procurador do vendedor. Ele compra o apartamento, mas ao mesmo tempo ele recebe uma procuração. E depois o apartamento é vendido por uma terceira pessoa, né? Mas quem recebe é o senhor Amauri. Então isso aqui também está aqui. Se vocês depois quiserem entender melhor, a documentação toda está aqui. Esse tem a declaração do senhor sensivelmente. Agora esse aqui é um caso que eu vou pedir, deixei por último justamente para vocês poderem verter a atenção de vocês, porque eu consegui até cópia dos cheques. Só uma pergunta, esse acordo, por um atraso, o proprietário declarou qual era a situação do tratamento da época? Ele era devedor de 14 anos de condomínio. Tá, mas como que ele estava? Você estava reformado? Não sei. Ele não chegou a declarar? Aqui um outro detalhe, aí é um apartamento que já está em litígio também, porque a mulher quer a retomada, a devolução do dinheiro que ela comprou. É um apartamento P882. É um apartamento que foi adjudicado pelo condomínio. Por que adjudicado? O condomínio pegou o apartamento em dívida. Está lá. Bom, aí a Vera vendeu esse apartamento para essa senhora, chama Amília, né, sem assembleia, diga-se de passagem. Ela vendeu um patrimônio do condomínio
sem assembleia. Vocês não sabiam disso? Eu não sabia. O senhor sabia disso? Eu sabia. Que tinha um apartamento em nome do condomínio, o condomínio era dono de um apartamento. Esse apartamento, inclusive, eu acho que foi dado em pagamento de honorários para o senhor Itamar, o doutor Itamar, não foi? Não. Esse é outro. Esse é outro ainda. Esse é A da dona FIA. Lília comprou o apartamento, senhor. Comprou, Da filha do Zé do Queijo, eles vão saber quem é. pagou o valor de 65 mil reais. Foi dado em pagamento um veículo marca Volkswagen modelo Fox Trend, ano 2009, cujo documento de transferência foi passado em nome de Guilherme R. Ferreira. E segundo me consta, é filho da dona Divina. O documento está aqui. A entrada do apartamento está aqui, o recibo do documento. O restante foi pago em 2 cheques. 2 cheques que foram nominais, no valor de 20 mil e outro de 15, já descontados, que eu tenho aqui a liquidação dos cheques, em nome da dona Divina Luiz. Então, aqui também então, tem esse detalhe que é o mais grave. Eu tenho a forma de pagamento aqui chega a dar então a gente nota, né? Pode ser que tenha a Divina pode ter encaixado esse dinheiro no condomínio de volta. Mas caiu na conta da Divina? Pode acontecer. Da Luísa? No balancete não consta. Caiu na conta dela? Mas o depoimento não tem acesso. Já foram feitas as denúncias da Receita Federal. Mas o que a gente tem que moderar muito, sabe por quê? Você não faz as denúncias da Receita, quem paga é o condomínio. Qualquer coisa que vocês vão fazer, a gente tem que lançar muito bem antes, porque quem paga é o condomínio. Né? FGTS atraso, se deixar atrasar, quem paga não é o síndico, é o condomínio. INSS quem paga, apesar de estar lançado todo mês lá, quem paga é o condomínio. Então, esse tipo de coisa, né? Mas não é melhor entrar agora e resolver esse problema no início do que deixar acumular? Vamos falar mais de um imóvel aqui? Doutor Zé Eduardo, no caso desse imóvel, ele está. Agora ela quer o distrato e quem tem que devolver o dinheiro somos nós. Nós não levamos o dinheiro. Esqueci de falar disso. Nós não levamos o dinheiro na transação e agora nós temos que devolver. Processou o condomínio e a dona dela. E o Guilherme. Ela disse o seguinte: bom, você não me dá a escritura do apartamento, eu já te paguei. Agora o juiz mandou bloquear. Está bloqueado uma penhora, não sei do que aí. Trabalhista? É numa penhora trabalhista. É numa penhora trabalhista do seu José Márcio. Quem vai devolver o dinheiro? Doutor José Eduardo, os cheques... Doutor José Eduardo, uma dúvida. Os cheques foram sacados em cash ou foram depositados? Está no nome de quem? O depósito na conta... Os cheques não estão endossados, tá? Você poderia falar, ela recebeu, endossou para depositar, mas não. O senhor já deve ter feito esses cálculos. Quanto condomínio nós devemos hoje? Quando eu chegar no final e falar isso, no final eu falo. Vamos lá, pessoal. É importante. Pessoal, não é uma crítica, não. Cada um tem aquilo que a vida proporciona para ter, né? Se o senhor tem um carro importado, ótimo. Se o senhor tem uma chácara, ótimo. Eu tenho, ela tem, enfim. Comprando os cursos do trabalho é muito importante. Então, assim, ela está fazendo um cartel lá dentro. Eu prefiro concluir isso num laudo, né? Porque a gente está mostrando aqui para vocês os documentos. Mas isso vai Tem pilha? Sim, fala que vai fazer uma auditoria e vai tomar um documento sobre isso. E a gente vê o seguinte, que entra uma coisa, eles almoçam outra, eles não almoçam outra. E sempre fica no mesmo. Eu penso que a sugestão, não é só para me falar a orientação, eu vou dar uma orientação para o senhor e vou responder para ele depois. Acho que isso é muito importante que o senhor está falando também. Ninguém faz auditoria, sabe por quê? Porque a auditoria custa, né?
e vai revelar. Vai revelar. Não, mas a auditoria tem que ser feita por uma empresa independente. Não pode ser um advogado, se me desculpe, não pode. A franqueira tem que ser uma empresa especializada, independente, autônoma. Vamos chegar para o senhor e falar o seguinte: ó, é isso aqui, o X é esse. Entendeu? Porque advogado ele foi contratado para o X, que ele vai deixar de contabilizar Y, que de repente, né? Tem que ser uma coisa independente. Então, existe uma receita para isso, e vocês devem assumir isso. Assim, todo mundo leva o condomínio. Olha, Ninguém paga como nós. eu vou falar para vocês um detalhe o seguinte. Vou repetir. Não importa para mim aquilo que os senhores têm de bens materiais, acho que cada um conquistou com o seu próprio esforço, inclusive a dona Vera. Agora, só que eu tenho inveja de algumas coisas, porque às vezes eu até poderia dar meu dinheiro para administrar, porque ela comprou um imóvel recebendo o salário que ela recebia na época, perto de 7 mil reais, 5 mil reais, não sei, né? No valor de 180 mil. Uma chácara que tem mais de 100 azul. Valor venal. Venal, 180 mil. Hoje está valendo, segundo me falaram pela internet, 800 mil. Ela pagou 300 mil à vista. Bom, aqui a escritura está dando quitação à vista do valor, 180 mil. Nós vamos falar de documento porque a gente tem, né? Quitando 180 mil reais à vista. Então, eu fiz uma conta. Se ela economizasse todo o salário, todo, sem gastar R$1, ela não conseguiria comprar o imóvel. Isso é uma irregularidade? Imposto de renda eu posso concluir o quê? No mínimo, existe uma irregularidade contábil. Então, isso vocês deveriam fazer o quê? Numa auditoria, pedir para investigar, evidentemente. Né? Eu não tenho como interferir em imposto de renda dela, ou ter cópia, não é o caso. Mas aqui, esse é um indício muito forte de, matematicamente falando, de que 1 mais 1 é 2, não é 3. Então, eu não conseguiria concluir por essa compra legítima, uma compra legítima, né? Se você ainda tivesse recebido um aporte de capital que não consta, né? Então aqui também está para vocês verem só. A gente falando a mesma coisa. Não, mas eu vou ficar surpreso. Isso é instrumento para vocês poderem tomar providência. Agora é hora de juntar você? Não, agora eles vão começar a você. Começa a gente perguntar isso. Ela está vendendo pelo valor de 800 mil reais. Olha, aqui que eu falei, é 8 ou 80. Ou ela compra por 60 e vende por 35, ou ela compra por 180 e vende por 25. Aí é mais razoável. Mais razoável. Agora, vamos falar de acordos judiciais realizados pelo condomínio. Os senhores sabem que o condomínio do tamanho de vocês, ele exige do profissional que está à frente da área jurídica um trabalho legal. E vocês sabem, tem muita gente que atrasa o condomínio. Não é possível que o condomínio de vocês não tenha lançamentos atrasados. Tem. Vocês sabem que tem. Só que no balancete de vocês, nem no livro caixa, consta um acordo recebido. No livro caixa que eu verifiquei, não consta um lançamento atestando o valor recebido. O que causa estranheza, porque se vocês mesmos forem procurar no fórum, baixa lá pela internet, vocês vão ver várias ações do condomínio cobrando os outros, de débitos em atraso. Mas nunca você vê que esse valor vertido aqui entra no balancete, no livro caixa. Né? Isso também desperta um erro contábil, no mínimo, né? Um erro contábil. Muito sério. O que sugere outras coisas, mas no mínimo um erro contábil. O Elton falou para vocês de valores de FGTS e INSS que são devidos. E eu penso que a dívida do condomínio hoje, respondendo a grosso modo, se for computar tudo mesmo, as indenizações, chega perto dos 7 milhões. Eu falo que eu conheço. Mas deve passar de 10. Mas não vou falar de parcelamentos atrasados, estou falando assim, em termos gerais, o que eu vi de documento hoje, pode passar de 10? Até pode.
Não estou nem computando parcelamento, estou, né? Nem 60 se esconde. A Siscom, mas... Então ela gosta de falar muito do ponto de vista sem respeito. Se ela estivesse aqui, ela teria oportunidade de falar. Mas a gente tem que evitar abordar caráter das pessoas, tá certo? Eu só sou amigo do Elton, faço algumas coisas para ele de levantamento, eu me esforço de repente para fazer a coisa certa, mas a gente tem que parar um pouco de falar dos outros e falar de ideias, coisas que vão melhorar o condomínio. A orientação que eu dou a questão da água no condomínio. A água no condomínio é uma coisa muito séria. Vocês sabem que vocês pagam por uma pessoa de lá do dia o quanto vocês gastam com água. Vocês sabem? Todo mundo sabe. Vocês sabem que tem um consumo de água real, que é esse que está aqui. Ou seja, vem o consumo discriminado em metragem pública quanto os senhores gastaram por mês já. Evidentemente que isso soma um valor para o DAERP, para a empresa. Vocês sabem se esse é o valor que vocês estão pagando no ano já? Dr. José Eduardo. Doutor... Então, eu pedi para vocês, isso é mais um detalhe, para vocês começarem assim a informar. Eu acho que isso é importante. Posso? De repente a gente vai pagar até mais do que está aqui. Posso só fazer um parênteses na questão da água? Isso fazendo um cálculo, porque, como eu disse para vocês, até o Dr. José Eduardo sabe que eu tenho umas planilhas, né? Eu fui no DAERP um mês, peguei as contas atrasadas. O que acontece? Cada bloco, segundo o DAERP me explicou, cada bloco tem um hidrômetro. O DAERP, ele não faz a leitura de apartamento por apartamento, ele faz o hidrômetro geral. Então, suponhamos que no mês nós devêssemos para o DAERP 29 mil. Suponhamos. Só que nós estamos pagando para o DAERP e depois vem na nossa cobrança, porque 29 mil ela provisiona para a gente. Então, isso encarece nosso condomínio, porque nós pagamos pela provisão. Só que ela está se esquecendo que nós estamos pagando para a empresa, porque vem lá no nosso boleto cobrando, a SICA vem cobrando a nossa água. Então, o que eu cheguei à conclusão, fazendo contas e contas, que nós estamos pagando água duas vezes. Nós pagamos pelo provisionamento do DAERP e nós pagamos pela leitura da SICA. No nosso boleto de provisionamento não deveria vir 29 mil, que é o que a gente deve 100% para o DAERP. Deveria vir 29 mil, menos todas as unidades de apartamento que a SICA fez a leitura e a diferença ser rateada entre nós, que é o de uso em comum de água. Bom, eu vou falar para vocês, é muito fácil. Foi essa a conclusão que a gente chegou. Quando o documento é público, é muito fácil vocês acompanharem a regularidade do negócio. É que às vezes falta tempo às pessoas, falta critério, falta muita coisa. Mas a área comum do condomínio é uma coisa, é o hidrômetro do bloco. Sim. Você gasta dentro do seu apartamento, é um outro detalhe. Então, no mínimo, todos vocês deveriam receber mensalmente um relatório de quanto gastaram em suas residências. Faz 6 meses que a gente não recebe. Ah, muito mais. Por quê? Pode ser que isso vocês mesmos podem constar, não é 10, não é 12, 20 que eu consumi. Na verdade foi 14, eu estou pagando a menos. De repente, não, eu estou pagando a mais. Eu não estou falando só pelo fato de haver irregularidade para mais. Não, de repente é para menos. Então, a gente tem que começar, o condomínio ele funciona como uma coisa comum em todos. Eu sei que lá a tendência de repente não é assim. De todos é só o caixa. Não, o caixa do condomínio é uma coisa almejada por todos. Então, venha minha dica. O senhor sempre já está finalizando, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, é chato ficar. Mas vai algumas dicas aí. Os processos trabalhistas. O Elton, toda a questão da saída dela, volta, remoção, etc. Eu entrei no processo agora para detectar algumas coisas, detectei, e está sendo arguido um detalhe no Tribunal de Justiça de São Paulo, detalhe que deve ser julgado aí até no prazo de uns 5 dias. Mas falar de processo é uma coisa chata. Vamos falar então de assembleia. Existe na CI uma assembleia marcada para o dia 10 de maio. Isso? Uma assembleia que é a vida do condomínio. Assembleia de prestação de contas.
A Assembleia de Prestação de Contas ela tem que ser desenvolvida com a maior naturalidade com todas as outras, sem pressão, né? E nessa Assembleia, o condômino pode chegar no início, a votação não precisa acontecer logo na hora que abre a terceira chamada. Porque normalmente as Assembleias de Condomínio não acontecem na primeira chamada, na segunda, vão acontecer na terceira. E na terceira fica uma afobação para poder votar logo a coisa, né? Então, espera. Deixa como sendo a última coisa para votar. Já dei uma dica o seguinte: olha, vamos inverter a pauta, vamos votar por quê? Porque todos possam chegar e analisar a documentação. Eu sei que não vai dar tempo de analisar, pode ser que não dê. Mas se cada um fizer um grupo de 3 pessoas ou 4, ficar responsável pelo seguinte: olha, esse grupo de 4 vai analisar material de construção. Aquele grupo ali vai analisar elevador. Aquele grupo ali vai analisar CPFL. Aquele grupo ali vai analisar a AER. Aquele grupo honorários advogados. Aquele grupo, então vocês têm que fazer isso no grupo. Porque vai com todo mundo louco. O senhor não vai conseguir ver uma pasta dessa sozinho. Nem aquele senhor, nem ninguém. Acabar não entendendo nada. Então fica aí uma dica: formarem grupos que possam questionar a coisa com mais profundidade. Posso falar uma coisa assim? Mas na teoria, na prática, isso não funciona. Quando ela vai prestar conta, ela pira esse pedido de documento, ela fala, ó, procura aí. Mas se o senhor falou o seguinte: olha, então existe esse grupo que está aqui, porque quem manda não é o presidente, não é ela. Quem manda é o grupo que está do lado, como se você estivesse aí. Na prática não funciona. Vai fechar e vai embora. Então vocês falam para registrar o seguinte: nós temos sempre um plano B, né? Eu costumo dizer para elas, nós temos sempre um plano B. Então vocês vão constar na ata, vocês sabem o quê? Vocês vão ter que fazer o seguinte: olha, ela vai bater na mesa e falar, está aprovado aqui, eu tenho tantas procurações, vamos falar de procuração daqui a pouco. Eu tenho tantas procurações, vou votar e tal. Gente, tem que constar na ata a sua indignação, mas não vai constar. Registra. Filma o senhor, por exemplo, indignado. Faça um requerimento e protocole ao presidente da mesa, põe o carimbo dele. Eu não tive oportunidade de ver o documento, não só a sua assinatura, a dele. Nós fizemos Requeira. Já fizemos um boletim. Mas eu sei onde vai dar. O boletim de ocorrência não tem tanta força. Isso eu sei. Requeira uma auditoria por pessoa independente, por firma independente. Ah, mas não vai deixar. Gente, se não for assim, a coisa não vai dar. Se vocês quiserem de repente falar o seguinte: olha, mas nessa Assembleia, vai alguém, o doutor vai, eu vou, enfim, vocês têm uma assessoria, por exemplo, o condomínio, os condôminos, vamos falar assim, dissidentes, tem uma assessoria, eles são unidos. Primeira pergunta. Nós estamos vendo aqui, o condomínio tem 1.648 apartamentos, 1.248. 5.000 pessoas. Deve ter uma população maior que muita cidade, mas gente, vocês têm que se unir. Então não é a pessoa que está lá fazendo, não é o Elton que está fazendo, não é o José Eduardo que está fazendo. É vocês se unirem. Foi criada uma associação dos amigos do Jardim das Pedras, é isso? Não lembro o nome dessa? Associação dos moradores. Não, essa aí é uma Jardim. Tem uma outra que foi criada. Associação comissão. dos moradores. Comissão dos moradores do Jardim. Comissão Amigo do Jardim das Pedras. Comissão dos Amigos do Jardim das E Pedras. essa comissão, pessoal, você vai falar, tem força jurídica? Não tem. Mas tem que se apresentar, os condôminos têm que chegar na reunião, se reunir e falar: olha, é isso assim. Se não houver debate, vai haver a maioria de um só. Ou seja, as procurações, mais uma vez, vão fazer valer o direito da minoria. Depois que aprovar as contas, eu não vou falar que a Inês é morta, mas a coisa fica sinceramente ou sensivelmente mais difícil. Mas falou aqui, isso aí na prática não justifica nada. Porque é o seguinte: se você pedir para pedir as procurações que ela tem, ela não vai dar. E segundo, ela vai ameaçar e querer bater. E depois, na hora que ela for lá no fórum para o juiz, que perdoe, ela vai dar risada e falar que o menino vai estar na tela. Então, as coisas meio complicadas. Ou senão vai fazer boletim que apanhou, Doutor, como ela faz. Doutor, eu tenho uma informação aqui para os moradores, que eu tive com o promotor. Ele disse... Mas nós estamos falando aqui de quantos condôminos? Nós estamos falando de 40. Será que desses 40, será que os outros 1.500 não querem que ela fique? Eu faço essa pergunta para o senhor. Muito aconchavo dela lá dentro.
Porque, de repente, o senhor vai falar... Tem mais gente contato com ela do que aqui dentro. Porque quando você, de repente... Mas não é a maioria também. O problema é que a maioria que não se une. Não estamos aqui para jogar conversa fora. Gente, consulta, vê o documento. Sabe? Essas pessoas que estão lá dentro, vamos analisar friamente. Se ela estiver certa, ótimo, mérito dela. Se ela estiver errada, vamos tirar ela. Mas tirar que eu falo assim, com bom senso, sem brilho, né? Na justiça. Eu preferia, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu trabalho na justiça já fazem 20 anos. Eu vou falar, na justiça vocês não vão conseguir nada, não. Não vai falar que eu não tenho tempo, eu já tenho tempo. Não vai não. Doutor, posso só... Eu digo que vocês têm força na Assembleia. Doutor, posso... Vocês têm que criar essa força. Vocês têm, gente. Só se tiver uma intervenção da polícia lá, onde Por que ela, assim, que não? onde que ela, como assim, tem que abaixar o facho dela. Porque eu acho que diante de uma câmera, por exemplo, se vocês avisarem o Ministério Público, não sei. Doutor, posso falar? O pessoal acompanhar a regularidade e legalidade disso, eu acho difícil. Mas, O promotor disse que no dia da Assembleia a gente tem todo o direito, caso esteja sofrendo repressão, como a gente vem sofrendo, a gente não tem a liberdade de expor os nossos pensamentos e querer explicações do que a gente imagina que possa ter explicação. A gente tem todo o direito de solicitar segurança pública, sim. Polícia. E, no entanto, que ele, que é o promotor da habitação, disse que se a gente conseguir uns 300 moradores para fazer uma reunião lá, ele vai pessoalmente no condomínio presidir a reunião para que a gente tenha os nossos direitos expostos conforme a gente quer. Não vai 300 pessoas. Não então vai. a gente precisa se mobilizar. a procuração é uma coisa muito séria, que hoje em dia a justiça... Quando eu falo que eu não acredito na justiça, assim, eu falo que se a gente esperar muito, for lidar com tudo isso aqui, levar isso para a justiça, eles analisarem. Juiz é muito burocrático. Os juízes são muito burocráticos. Sabe o que ela fez hoje? Arrancou meia dúzia de pano porque os homens sentaram. Isso é o quê? Então, mas não é aqui que nós temos que discutir isso, aqui é lá dentro. Vamos ver se daqui sai alguma coisa. Não, coisa de louco foi ela pegar o microfone e gritar que tem quadrilha de ladrão lá dentro e dar nome de 13 pessoas que trabalham honestamente, que estão ali dentro tentando, lutando, desafiando, vamos dizer assim. Isso é loucura. E quem fez alguma coisa? Ninguém fez, morador nenhum fez. Eu penso que a lei do terror também fala um pouco. Fala, arma na cabeça de morador, arma na cabeça de morador. Isso não é normal. E o morador vem e não faz nada. Eu senti isso na pele quando ela foi seguida por membro do condomínio. Então eu tive vontade de... Terrorismo ali é pouco. Mas enfim, Eu tive a gente que dar conta até 10, jogada na minha porta com um bilhete. Da próxima vez, toca o fogo. Mandou gasolina. Doutor. Eu nunca imaginei que a luta de vocês fosse ser fácil. Doutor, vela acesa, gato, morto, daqueles galinha. acordos trabalhistas? Agora, a procuração, esse senhor falou um negócio muito importante. Tinha que revogar essas Ela procurações. tem uma formalidade, ela tem um rito a ser seguido. Ela tem alguns... o conteúdo, por exemplo... Quem que sabe qual é o valor daquela A pessoa falou que ela não gosta, não gosta. 78. Ela fala que ela não gosta. A diferença era de 72 mil. Tem certeza? Certeza não. Mais ou menos. Quais as procurações de quem tem procuração para ela? Acaba a eleição... Tem que revogar as As procurações. procurações, aí a gente tem que analisar muito friamente o que a lei diz. A procuração é um instrumento de mandato, traduzido em miúdos. A procuração não é do condomínio, a procuração realmente é dela. Se alguém passar uma procuração para mim, a procuração é dela, eu não tenho que deixar lá, eu tenho que exibir. Né? Se ela for para aquele único ato, o condomínio segura. Se não for, além daquele ato, ela prossegue, então por isso que eu preciso ficar com ela comigo. Mas se o senhor perguntou, ela tem validade? Foi o senhor que perguntou, né? Normalmente, a sua convenção de condomínio é expressa. Ela tem que ser específica para o ato.
Então não adianta dar uma procuração, o senhor tem lá dar uma procuração para todas as assembleias ordinárias, extraordinárias. Não pode. Essa não pode. Né? Porque a procuração ela tem que ser específica. Né? Aí o senhor vai falar para mim o seguinte: quem confere se aquela pessoa que está dando a procuração é legítima dona do apartamento, se não é? Como é que isso se confere? Na hora se confere? Não é. As procurações têm que ir carimbadas já, por isso mesmo que elas são específicas. Só terminar o raciocínio, que vai de encontro àquilo que o senhor está falando, da validade. Então a procuração tem que ser específica do ato e receber um carimbo, conferido. Aí, na hora que ela for votar, o presidente da mesa retém a procuração. Ela só serviu para aquele ato. Então, quem é o presidente da mesa? Um condômino eleito no ato da. Mas não existe isso. Vocês estão pensando que eu estou na história da Carolina? Não, eu lembro que está na convenção. Sim. Agora, por que vocês não elegem o presidente de mesa? Ou, por exemplo, ela não deixa. Eu sei, mas se eles viram antes, fala o seguinte: olha, esse grupo dissidente aqui, está eleitado, ele vai acompanhar os trabalhos. Bom, fica do lado dele. Pega uma câmera, vocês também têm condição. Por que é só ela que tem segurança ou polícia? Por que é só ela que grava e vocês não gravam nada? Dá licença, doutor, dá licença, sabe por quê? Eu gravo tudo. Mas vocês Porque precisam- todo mundo é covarde, todo mundo tem medo. Por esse motivo. Eu não tenho. Assessor do quê? Passar o que passa, para ele sentir na pele, para ele ver o que é que é. Eu acho que eu penso Tem uma assim. realidade que acontece lá. Você fala Eu vou sugerir também uma coisa. Eu vou sugerir, não vou dizer que vai acontecer. Né? Vocês não têm intenção de fazer esse grupinho que eu falei, pelo jeito não vai. Que Não, grupo? eu tenho intenção. Se abre uma chapa concorrente, Ah, nós já ela temos prorroga uma a comissão. eleição até achar um equívoco assim contrário para prorrogar essa chapa e só ter ela com igual a dele. Vamos fazer o seguinte: aquela comissão ali, é uma comissão formada. Né? Vocês poderiam só, como é que se diz? Apoiar essa comissão, agregar essa comissão. E a comissão poderia fazer alguns requerimentos antes da Assembleia. Como, por exemplo, exibição, né? Ou oportunidade de verificação das procurações. Né? Oportunidade, por exemplo, de, se não ter eleito um condômino como presidente, acompanhar os trabalhos. Né? Então, a comissão, a Rodar, quem quer que seja, poderia começar a fazer esses requerimentos. As duas. Né? Mas como ela não dá recibo, manda telegrama Com cópia de confirmação de Pessoal, recebimento. esse jeito vai requerer um pouco de investimento. Quando eu falo investimento, é um telegrama, enfim, vai aí, será alguns reais aí por água abaixo. Agora, se vocês não fizerem isso e não se documentarem, não vá Cristo que resolva o problema. Doutor Zé Eduardo, dá licença um pouquinho. Gostaria de fazer uma parte sobre aqueles 3 processos que tem aqueles acordos trabalhistas, que são o acordo da Leila, tem os números dos processos, porque todo mundo pode ter acesso. São 3 acordos trabalhistas, da Leila, do Marcos e da Zenaide. Os acordos trabalhistas dão quanto? Dão 70 mil. E ela cobra 170 mil. Dá para o senhor explicar esse acordo? Como que foi cobrado? Porque as pessoas elas não prestam atenção lá na hora da cobrança. É o seguinte: o condomínio fez um acordo, evidentemente, sem a anuência da Assembleia. O condomínio não pode fazer nada.